Senhor presidente, membros da mesa, nobres colegas deputados, imprensa, galeria, funcionários da casa, internautas. Senhor presidente, aproximando-se o fim do ano, um dos assuntos mais importantes a ser debatido por esta casa, se não o mais importante, é o projeto de lei orçamentária para o exercício de 2014. É no projeto de lei orçamentária que o governo do Estado, o chefe do Poder Executivo, determina onde serão aplicados os recursos do Estado do Maranhão para o próximo ano. Naturalmente, é consultado os outros poderes e a palavra definitiva é do Poder Legislativo desta augusta casa. Analisando o orçamento, nós conseguimos ter, além da análise fria da lei, mais um ganho indispensável para a avaliação de qualquer política pública. É onde está sendo valorizada, qual política pública está sendo valorizada pelo atual gestor. Então, o orçamento, além de sinalizar como e quando e quanto pretende ser gasto em cada área, dá um diagnóstico do governo, com um parênteses que é necessário que seja dito. Local de se valorizar a política pública é no orçamento. Você só valoriza qualquer política pública do Estado do Maranhão, deputada Graça Paz, se houver fonte de financiamento, se houver recurso, se houver dinheiro. Se não houver dinheiro, não há valorização de política pública. O orçamento do Maranhão é bem generoso. A história de que o Maranhão é um estado pobre não subsiste na análise superficial dos números do orçamento. O orçamento para o ano de 2014 é um orçamento de 14 bilhões 121 milhões de reais. Em relação ao ano anterior, e daqui para frente é indispensável que nós comparemos o orçamento para o ano que vem com o orçamento deste ano, com a lei orçamentária aprovada por todos nós, deputados estaduais. Há um aumento de 1 bilhão de reais. Pode ter sido fruto do aumento da arrecadação, pode ter sido fruto da otimização das receitas, pode ser fruto também dos grandiosos empréstimos que o governo do Estado contratou nos últimos anos. Tudo isso, unido, faz com que o governador do Estado, a governadora do Estado, tenha, para o ano de 2014, um montante de 14 bilhões de reais. Portanto, o problema do Estado não é falta de dinheiro. O problema é o que está sendo feito com esses recursos. Se eu falar para os senhores deputados que com o aumento de 1 bilhão de reais no orçamento, a parte que nos cabe na Assembleia Legislativa do Maranhão, de acordo, senhor presidente, de acordo com a vontade do governo, é um aumento de 80 mil reais. Para a Assembleia Legislativa do Maranhão, o aumento do orçamento de 2013 para 2014 é de 80 mil reais. Apenas 70 mil reais. Temo que seja uma forma de tentar controlar o Poder Legislativo a partir da liberação do orçamento. Como é que o orçamento aumenta 1 bilhão no Estado e para a Assembleia, para o Poder Legislativo, um poder independente, autônomo, que deve ter a relação de harmonia, aumenta 70 mil reais apenas. Mas isso não afeta a vida de muita gente. Isso pode prejudicar a implantação, a valorização dos servidores no plano de cargos e carreira dos funcionários. Isso pode prejudicar a implantação do concurso público feito pela Assembleia. Porque como é que com um orçamento de apenas 70 mil reais a mais, você pode fazer todos esses avanços? O Poder Judiciário já reclamou com o Poder Executivo. Foi para a Justiça, a Associação dos Magistrados, e conseguiu uma liminar. Mas, como eu falava, o problema de aumentar tão pouco na Assembleia Legislativa não muda a vida de muita gente. Pode prejudicar o Poder Legislativo, e isso é grave. Mas, ainda mais grave, é o que o governo do Estado resolveu fazer com áreas indispensáveis para o futuro do Maranhão. Senhoras e senhores deputados, eu lamento ter que informar que o governo do Estado do Maranhão cortou, decepou, destruiu o orçamento de importantes pastas, como é o caso da Secretaria de Educação, como é o caso da Segurança
como é o caso do turismo e como é o caso da Caema. Peço até perdão pelo tom de voz, deputado Carlos Alberto Milhomem, mas é porque não tem como falar neste assunto sem ficar revoltado. Começo pela Caema. Senhoras e senhores deputados estaduais do Maranhão, representantes do povo, quantas vezes nós não subimos a essa tribuna para falar do caos da Caema? Tanto falando os deputados de governo, quanto os deputados de oposição. E a proposta mirabolante da governadora Rosiana, para no ano que vem, resolver o problema da Caema, é cortar 79 milhões de reais do orçamento da Caema. Cortar! Desaparecer! Tem muito dinheiro para a Caema, diminui esse negócio aí. Vou repetir. A governadora Rosiana, na mensagem encaminhada para esta casa, cortou o orçamento da Caema em 79 milhões de reais. E eu pergunto aos senhores, vai aumentar o abastecimento de água no Maranhão ou vai diminuir? Deputado Carlinhos Amorim, a situação de Imperatriz já é precária, o abastecimento de água. Os vereadores chegaram ao cúmulo de criar uma CPI da Caema. E se descobrir agora que vão cortar em quase 80 milhões o orçamento da companhia, o que vai ser feito? Como é que vai chegar água na casa de quem precisa? Como é que vai resolver o problema de água em São Luís? Como é que se vai universalizar o acesso à água no estado do Maranhão? Eu duvido algum líder governista vir aqui e dizer que não é verdade. Lei orçamentária de 2013, aprovada por esta casa, sancionada pela governadora, 597 milhões de reais para a Caema. Proposta de lei orçamentária para 2014, 518. Uma diferença de 79 milhões de reais entre a lei orçamentária e a proposta de lei para este ano. Sinceramente, senhoras e senhores deputados, se isso não é para se indignar, o que seria então? O governo erra. Este governo, então, erra muito. E no sistema de freios e contrapeso, um poder tem que dar a sua opinião para evitar que o outro erre. Não é prejudicar o governo, não é perseguir o governo, é corrigir ou então santificar. Ou corrige reconhecendo que foi um erro, ou santifica a governadora, dizendo que é perfeita e que não erra nunca. Vou repetir. Cortaram, presidente da Comissão de Orçamento, deputado Alexandre Almeida, 79 milhões para a Caema. Como justificar, num orçamento de 14 bilhões de reais, que aumentou 1 bilhão de reais, que tem uma onda de empréstimo, e o governo vai meter a faca na Caema, senhoras e senhores deputados? Secretaria de Educação. Educação é o futuro do Brasil. Educação é o futuro do Maranhão. Tem que ser feito isso, tem que ser feito aquilo. E se eu disser para vocês que nem a Secretaria de Educação eles dispensaram? 23 milhões de reais tirados da Secretaria de Educação. 23 milhões de reais tirados da Secretaria de Educação. Vale a pena fazer tanto empréstimo assim e cortar a água do maranhense e tirar o dinheiro da educação? Vale a pena, senhoras e senhores deputados? Secretaria de Segurança. Alguém vai dizer, não, certeza que o governo não cortou o orçamento da segurança. Em meio a esse caos instalado, tiraram 6 milhões de reais da Secretaria de Segurança. E aí reclama, o secretário mesmo já reclamou nessa casa, não tem dinheiro, o deputado não manda emenda, está faltando isso, está faltando aquilo, ninguém nos ajuda. E a governadora corta o orçamento da Secretaria de Segurança. E nós vamos aceitar calados? Certamente não. Cortado o orçamento da Secretaria de Segurança. Acabou, deputado, as más notícias? Pior é que não. Secretaria de Turismo. E que bom que o Maranhão tem um ministro do Turismo.
Que bom que o Maranhão tem o presidente da Embratur. E disso nada adianta se a governadora Rosiana asfixia a Secretaria de Turismo do Estado. Percentualmente, o desastre aqui é ainda maior. Era 10 milhões de orçamento, desse tamanhozinho já. 10 milhões. Cortaram para 6, tiraram 3 milhões e 800. Correspondendo a um corte de quase 56%. Quase aproximado, na Secretaria de Turismo. Ano que vem é ano da Copa do Mundo. Como é que a gente divulga o Maranhão para o mundo inteiro? Se não está valorizado o nosso orçamento. Quem é o deputado que sobe nessa tribuna e concorda de ter um corte na Secretaria de Turismo? Pode discordar do secretário, pode discordar das ações, pode discordar da política, mas eu duvido alguém concordar com um corte no orçamento da Secretaria de Turismo. Indústria sem chaminé, geração de emprego, renda. E olha, deputado Bira, o turismo tem uma riqueza para ser investida no estado do Maranhão, que eu brinco que se nós fôssemos escolher as 7 maravilhas do estado do Maranhão, 7 maravilhas naturais, nós não conseguiríamos com facilidade. E ainda mais na indústria do turismo, que abre a possibilidade de quem começar como empregado virar patrão. Numa construtora, dificilmente o pedreiro vai ser o dono da construtora. Mas no restaurante, o garçom pode abrir seu restaurante amanhã. Ou não é? Ou isso só serve do Rio Parnaíba para lá, do Rio Tocantins para lá, do Oceano Atlântico para lá, só serve para os outros estados do Brasil e para o Maranhão isso não serve. Adianta ter o ministro do Turismo, senhoras e senhores deputados. Adianta ter o presidente da Embratur. Se a governadora Rosiana vergonhosamente aniquila a Secretaria de Turismo. Agricultura, deputado, o que aconteceu? Secretaria de Agricultura, Pecuária e Pesca. Aí tem que desmembrar o que era a pesca, que passou a ser secretaria, com a Secretaria de Agricultura e Pecuária. Um corte na área do agronegócio. O agricultor familiar rural do Maranhão tem a seguinte impressão: o Maranhão, o governo do estado, não ajuda os pobrezinhos, os necessitados, os lavradores, mas ajuda o agronegócio. E até lá a faca chegou. Região de Balsas, me perdoe, não sei o que serão de vocês sem o apoio do governo do estado. De 15 corta para 9. E a Secretaria de Agricultura Familiar, Desenvolvimento Social e Agricultura Familiar também cortado. Corta o agronegócio, corta a agricultura familiar, corta o futuro do Maranhão. Ou esse estado não é essencialmente agrícola? Qual é a vocação do nosso estado, senhoras e senhores deputados? A gente pode desperdiçar a agricultura, tanto o agronegócio quanto a agricultura familiar. A gente pode descartar a pesca. A gente pode descartar a pecuária. E a gente pode falar em política pública sem dinheiro. Cultura. Tira mais um bocadinho do dinheiro da cultura. Para que esse povo quer se divertir? Eu fico imaginando a governadora determinando isso. Talvez um bom assessor diga: governadora, não faça isso. Ela disse o quê? Investir em agricultura e cultura, educação, segurança e água. Não faço isso. Senhoras e senhores deputados, se não é um dos maiores males do estado, o analfabetismo, no estado do Maranhão, deputado Magno Bacelar, para o ano de 2013, o governo tinha previsto neste programa a erradicação do analfabetismo, 7 milhões e 400 mil reais. Para o ano de 2014, 250 mil reais. Qual é o analfabetismo que vai ser erradicado desta forma? Qual é o interesse do governo do estado de combater o analfabetismo? Nenhum. Além da erradicação do analfabetismo, tem também uma outra rubrica, um outro programa chamado Combate ao Analfabetismo Absoluto.
Sabe quanto vai ser gasto isso ano que vem? Deputada Cleide Rubem, Coutinho. conceda uma parte. Já o conselho, deputado Bira. Sabe quanto vai ser gasto para o combate ao analfabetismo absoluto? 100 mil reais. É o dinheiro que o Estado do Maranhão inteiro, a governadora, o Poder Executivo, no ano inteiro, vai gastar para combater o analfabetismo absoluto. 100 mil reais. Dá ou não dá a entender que o objetivo é eternizar o analfabetismo? Corte na Secretaria de Indústria e Comércio. Essa história de que 700 novas empresas se instalaram no Maranhão deve ser verdade. Sinceramente, não sei. Mas deve ser muito mais pelo bom momento que vive o país e o bom momento econômico do Maranhão e pela força dos empresários do que pela força do governo, que corta o orçamento. Cortando o orçamento da Secretaria de Indústria e Comércio. Mas aí alguém pode dizer, deputado, e como é que está a ciência e tecnologia? Essa também foi cortada. E a FAPEMA também foi cortada. E a Procuradoria-Geral do Estado também foi cortada. Deputado Edilásio, como é que vai ter concurso para a PGE, que Vossa Excelência já pediu, que eu já pedi, se cortar o orçamento? Se o orçamento que tem lá já não dá de construir uma sede decente para os procuradores, já não dá de fazer um novo concurso. E aí você ainda resolve cortar o orçamento da Procuradoria-Geral do Estado. Só que essa conta não bate, porque até agora eu só falei, basicamente, da onde o orçamento foi cortado. Numa contradição absurda, porque o aumento é de R$1 bilhão, fora empréstimo, fora tudo mais. E aí alguém me pergunta, deputado, e onde é que teve o aumento orçamentário para o ano que vem? Em primeiro lugar, naturalmente, na comunicação. Esta nunca cai, desde que a governadora Rosiana Sarney assumiu. Ano a ano, em regra, o dinheiro gasto com propaganda é ainda maior. Por que será? Quem não faz nada, quem não investe, quem corta o orçamento da educação, da segurança, do turismo, tem que ter uma ótima máquina de propaganda para tentar ludibriar o povo. Propaganda, então, aumentou. Deputado Rubens. Eu já o concedi, deputado Milhão. Estou concluindo, e aí eu vou conceder ao deputado Bira e a Vossa Excelência. Depois que terminar... A vantagem é que quem decide é o orador. Infelizmente, é o que o regimento prevê. Secretaria de Saúde aumentou. A governadora Rosiana Sarney não consegue controlar o secretário Ricardo Murá. Ainda fica passando carão. Que Vossa Excelência, se a gente não faz primeiro, a gente recebe. Por isso que eu gosto muito de Vossa Excelência. A governadora Rosiana não consegue controlar o secretário Ricardo Murá, que dispõe de mais de 2 bilhões e 200 milhões de reais, mais da metade do recurso do investimento, prometeu mundos e fundos, está todo atrasado, não entrega o que promete, não faz concurso público, não respeita a licitação. Deputado, só aumentou a da saúde do Ricardo Murá e a comunicação? Não. Tem uma ótima secretaria, e aí para conceder os apartes, que aumentou muito o orçamento. Ganha um doce quem adivinhar qual foi a secretaria que aumentou bastante. A comunicação já aumentou, deputada Cleide, a comunicação e a saúde. Sabe qual foi a outra que aumentou? Senhoras e senhores deputados, aqui tem um pré-candidato. A secretaria que tem um pré-candidato foi abastecida, abarrotada de dinheiro, para criar uma aparência superficial de competência na Secretaria de Infraestrutura. O orçamento da Secretaria de Infraestrutura, com o competente deputado Max Barros, confundiu os deputados, era, no ano de 2013, de 259 milhões de reais. Achando bom ou ruim, o deputado Max Barros anuncia que fez muita coisa. Esse valor vai ser quase triplicado. Vai para 692 milhões de reais. Um aumento de 430 milhões. Para quê? Para alimentar os cofres públicos que irão irrigar
os cofres eleitorais. Quem é no Estado que não consegue demonstrar serviço se tivesse o orçamento triplicado só no ano da eleição? E digo mais, parte disso aqui vai sair em convênios eleitoreiros. Se fosse uma política comum do Estado, o aumento não era de 3 vezes mais. Só que o orçamento é uma conta que tem receita e despesa. O dinheiro não aparece do nada. O dinheiro, para aparecer, tem que sair de algum lugar. O dinheiro não está sobrando, por mais que o orçamento tenha crescido. Se o dinheiro não sobra, esse dinheiro que vai abastecer a Secretaria de Infraestrutura no ano eleitoral está saindo de todos aqueles cortes. Da CAEMA, da Secretaria de Educação, da Secretaria de Segurança, da Secretaria de Turismo. O maranhense deve pegar uma balança e botar de um lado o que é gasto com interesse e o viés puramente eleitoral e a importância de se investir em educação, segurança, turismo e água na casa dos maranhenses. Este é o retrato da proposta de lei orçamentária apresentada pelo Poder Executivo a esta casa. Todos os senhores deputados receberam. Nós iremos debater exaustivamente esse assunto, ponto por ponto, programa por programa. Mas, nesta análise preliminar, o governo do Estado tem 2 caminhos. Reconhecer que cometeu diversos erros e retificar esses dados. Não permitiu o corte da CAEMA, não permitiu o corte da Secretaria de Educação, em relação à lei orçamentária do ano passado. Ou então, assumir publicamente que não quer investir em segurança, em educação, em água, no turismo, na agricultura. O que nós não aceitaremos é que o governo fuja do debate. Concedo a parte do deputado Bira do Pindaré. Deputado Rubem, eu queria cumprimentar Vossa Excelência pela análise dessa peça orçamentária, que é objeto de discussão dessa casa e que ainda vai ser, certamente, debatido com muito mais profundidade, mas Vossa Excelência dá o pontapé inicial na discussão e o faz com muita qualidade, porque nós precisamos realmente jogar luz sobre esse debate em relação ao orçamento público, porque aqui está a possibilidade de se modificar ou não a realidade que nós temos aí. E Vossa Excelência já identificou os pontos diversos. A minha conclusão, só com base nas informações preliminares que Vossa Excelência traz aqui para nós, é que, de fato, o governo, ele não está nem aí para o que acontece com a população. Não está nem aí. Ele não está nem aí se falta água na torneira do povo do Maranhão. Não está nem aí se não tem esgoto, se as praias estão poluídas. Não está nem aí se está se matando a 3x4, homicídio crescendo, rebelião em Pedrinhas. Eles não estão nem aí para isso. Porque o orçamento está aqui mostrando que a única preocupação do governo é com a eleição de 2014. Então, nós estamos certos quando dissemos o seguinte: olha, o governo não existe no Maranhão. O governo é um comitê eleitoral permanente, que só olha para a eleição e só se preocupa como é que vai cooptar cabo eleitoral para garantir a maioria de votos na próxima eleição. É a única preocupação que o governo tem, e aqui está comprovado na peça do orçamento que Vossa Excelência analisa a partir desse instante. Eu quero parabenizar Vossa Excelência e me somar a este esforço, a esta batalha e a esta luta, para que o Maranhão, o governo do Maranhão, respeite o seu povo. Este orçamento aqui é um desrespeito à população do Estado do Maranhão. Eu agradeço, deputado Bira do Pindaré. Deputado Rubens, você me permite? Concedo a parte ao deputado Milhome, logo depois a deputada Cleide Coutinho. Deputado Carlos Alberto Milhome. Deputado Rubem, eu tenho a parabenizá-lo, apesar do carão que recebi, pelo seu discurso. Até que, enfim, alguém se preocupa com o Estado. Eu não concordo com muitas coisas que Vossa Excelência está dizendo. Mas, abstraindo aquela parte onde Vossa Excelência insinua que
que o dinheiro que vai para a Cinfa será destinado para a compra de votos. Eu acho que um discurso sério, como o que Vossa Excelência está tentando fazer, não pode ser desvirtuado com questiúnculas. Não pode ser desvirtuado com aquele desejo partidário que todos nós temos. Quando Vossa Excelência diz que a CAEMA foi cortada, que a educação segurança, foi cortada, turismo, agricultura, turismo, etc., etc., está perfeito. Esse é o jus esperniendi, é o direito de espernear da oposição, está tudo certo, não tem problema. Vossa Excelência acha errado, os técnicos do governo acham certo, acharam que deveria ser assim, e cabe realmente uma discussão aqui neste plenário. Não misture, pelo amor de Deus, a politicalha com o que é o bem do Maranhão. Então, abstraindo, eu concordo com o discurso de Vossa Excelência, embora não aceite muitas teses. Muito obrigado. Eu agradeço a parte do deputado. E pergunto, posso me retirar? Vossa Excelência é livre. Pelo menos para permanecer ou não no plenário. Eu agradeço a parte do deputado Carlos Alberto Milhome. Vossa Excelência sabe que em nenhum momento eu fui descortês com Vossa Excelência. E o carinho é recíproco, deputado Milhome. Deputado, eu concordo com Vossa Excelência quando Vossa Excelência apela para que nós não misturemos as políticas públicas com a campanha eleitoral. Mas eu não encontrei uma outra justificativa para esta estranha coincidência de a secretaria que foi mais beneficiada ser justamente a que tem um pré-candidato a governador. Encerro aí a análise. Retiro que isso vai ser usado. Não, ainda vou conceder o apoio. Não vou dizer que isso vai ser usado ou não na campanha. Espero que não. Mas terá sido só coincidência? O Maranhão que responda. A única secretaria que foi devidamente valorizada é a que tem um pré-candidato a governador. E isso é um fato objetivo que não cabe discussão. Deputada Cleide e depois deputado Carlinhos Amorim. Deputado Rubens, mais uma vez Vossa Excelência mostra conhecimento, mostra competência, quando expõe esses números, analisando-os em profundidade e mostrando que realmente o governo não vai poder melhorar, porque os cortes foram muitos. Eu aqui parabenizo o deputado Milhome, que já saiu, porque ele é um deputado da situação, mas que consegue ter a lógica de fazer as suas interferências pela verdade. Então, para ele, meus parabéns mais uma vez, que amanhã faço questão de dizer pessoalmente. Mas nisso tudo que Vossa Excelência fala, o que me intriga é como Sua Excelência disse, por que esse medo, por que esse pavor de perder a eleição? Por que faz disso uma meta desesperada? E todas essas obras da Secretaria de Infraestrutura, a gente sabe que a maioria não são concluídas. Ainda hoje o Jornal Pequeno traz uma matéria grande sobre a famosa MA 127. Falei com o deputado Alexandre já, até hoje comecei a brincar com ele, a gente é amigo, e eu disse que para ele não ir mais inaugurar aquela estrada, que ele já foi 3 vezes inaugurar. Toda hora vai inaugurar a estrada está lá, está tudo enrolado, denúncias graves e a estrada não sai. Então, na verdade, a gente vê que essas secretarias que são próprias para fazer política, essas têm recurso. E eu não sei por que esse pavor que a governadora tem, porque uma eleição você pode ganhar ou pode perder. Você não pode fazer disso um desespero que a gente nota toda hora nos jornais, na imprensa, nas viagens do candidato do governo. Muito obrigado. Agradeço, deputada Cleide, mas infelizmente isso é fruto de um modelo oligárquico patrimonialista que tem esse apego à coisa pública como se fosse uma coisa particular. Concordo com Vossa Excelência, incorporo a parte. E isso aqui é um retrato do governo, onde ele prefere investir, deixando de fora segurança, educação, turismo, cultura, agricultura, para investir onde tem um pré-candidato. Deputado Carlinhos Amorim. Deputado Rubens, eu também quero associar-me à sua preocupação, cumprimentá-lo pela brilhante abordagem que faz
sobre o projeto de lei orçamentário para 2014, que está já tramitando nessa casa. É um fato realmente preocupante os orçamentos dessas secretarias, referidas por Vossa Excelência, sofrerem corte para o ano que vem. Preocupante em ver que o sistema de segurança pública do Estado, combalido como está, passando por uma crise, sendo alvo de notícias em toda a mídia nacional, e, no entanto, os recursos para essa área, para o ano que vem, sofrem uma redução. Lamentável saber que um órgão como a CAEMA, que apresenta problemas sérios, motivo de reclamação generalizada no Estado do Maranhão, também sofra cortes no seu orçamento para o ano que vem. É inconcebível que uma pasta como a educação, uma área extremamente delicada de uma administração, também sofra redução para o orçamento do ano que vem. O governo sinaliza dessa maneira que nós vamos ter um 2014 de penúrias, de sofrimento, de dificuldades. Não haverá mudanças, não. A verdadeira mudança que vai acontecer é aquela que nós estamos esperando, que vem do povo do Maranhão, indignado como está com essa situação que vive nosso Estado. Portanto, eu quero cumprimentá-lo, parabenizá-lo pela brilhante abordagem que fez sobre a peça orçamentária 2014. Eu agradeço, deputado Carlinhos Amorim. Para concluir, senhor presidente, é apenas para reforçar que isso aqui não se trata de números. Neste caso, não é apenas aumentou numericamente isso ou aquilo. Isso aqui tem que ser convertida na vida das pessoas, na vida dos maranhenses. E, consequentemente, quando o governo do Estado corta o orçamento da CAEMA, significa menos água na torneira dos maranhenses. Quando o governo do Estado corta o orçamento da Secretaria de Educação, significa aumento do analfabetismo, cada vez menos o maranhense preparado para o mercado de trabalho, cada vez menos o maranhense tendo acesso às universidades. Quando se corta a Secretaria, orçamento... Deputado Rubens, só para lembrar a Vossa Excelência que já foi utilizado o tempo regimental de 30 minutos e já ultrapassou em mais de 2 minutos. A benevolência da mesa, senhor presidente, até 3 minutos. eu gostaria de utilizar o tempo pela liderança do governo. Eu pediria a Vossa Excelência que eu continuasse no tempo da liderança. Já estou na tribuna. O deputado Magno Sem solicitou problema. o tempo da liderança anteriormente. Se houver Perfeito. a concordância dele... Não, eu concluo e aguardo o deputado Magno, mas só para nós não esquecermos, isso aqui não se trata de números, isso aqui se trata da vida do maranhense. E eu repudio veemente, de forma veemente, que o governo do Estado aniquile a área da segurança, educação, turismo, agricultura. Isso nós não podemos aceitar.